Olá, iluminados, tudo bem? Quanto tempo, hein? É verdade. Os dias foram corridos e não deu tempo de produzir um videozinho da semana, mas agora eu estou fazendo. O que me ocorreu hoje é uma coisa muito comum hoje em dia, que está a cada dia ocupando mais espaço diariamente em nossas vidas. É a inteligência artificial. Ela é uma ferramenta que vem sendo estudada desde 1947. O modelo matemático foi criado nesta época e tentava replicar o pensamento humano, a lógica humana. A partir dali, foram se desenvolvendo as ideias e em 1956, Alan Turing fez um teste para verificar se numa sala um entrevistador conversasse com uma pessoa e uma máquina, ele faria perguntas e, baseado nas respostas que ele obtesse dessas da máquina, sem ele saber que era máquina, e da pessoa, ele determinaria se ela era ou não humana. Se a máquina respondesse de maneira que ele acreditasse, seria considerado então humana. Lógico, há mais variantes dentro desta análise, mas a partir daí foram se desenvolvendo, aconteceram alguns momentos de euforia de investimentos, mas a tecnologia da época, em torno de 1970 até quase 1980, era uma tecnologia que nós tínhamos extremamente limitada em termos de processamento e memória. E hoje, quando nós falamos novidade, não é novidade. Ela já está aí esse tempo todo. Só que ela não tinha como se desenvolver. Não tinha os parâmetros necessários para que ela pudesse ter um desenvolvimento como hoje nós temos. A tecnologia dos chips desenvolveu muito, o processamento ficou muito rápido e o armazenamento ficou praticamente ilimitado. Nesse contexto, é possível então desenvolver os modelos que foram desde aquela época e chegar nesses resultados incríveis que nós temos hoje. Ok, ponto. Então, por que o ser humano sempre teve esta vontade de criar uma inteligência que fosse similar à humana, né, para responder às questões ou servir a alguns propósitos? Por que a humanidade sempre tem essa procura? Porque nós estamos sempre desenvolvendo a robótica, que é um braço da inteligência artificial, porque nós estamos sempre procurando que façam o nosso trabalho, né? O trabalho humano é um trabalho cansativo, é um trabalho muitas vezes repetitivo, algumas tarefas. Então, se você puder colocar uma máquina que faça isso, ótimo, você terá uma otimização do tempo, né? Isso no sentido do capitalismo, visa o lucro, porque você colocando uma máquina no lugar de uma pessoa, você diminui os custos, porque a máquina não para, né? Ela trabalha todos os dias e todas as horas. O ser humano precisa de descanso, precisa de tempo, precisa de férias, né? Fica doente, afasta-se, enfim.
Esse é o capitalismo, né? Ele quer o lucro, ele visa o lucro. É errado? Não, não é errado. O problema, como eu sempre vejo, são os abusos que acontecem dentro dessas óticas, dessas perspectivas. Então, a humanidade está sempre procurando criar isso, né? Nós passamos, temos por exemplo, em alguns lugares, como é muito comum no Japão, nós termos um desenvolvimento, a sociedade deles entrou em um sistema de isolamento muito grande, né? É uma questão cultural deles, e esse isolamento muitas vezes provoca uma necessidade de uma companhia, porque o ser humano precisa de uma companhia. Então, o que acontece? Eles desenvolveram inteligências, relacionamentos virtuais com entidades não biológicas, né? Então criaram, muito comum, namoradas virtuais, que são programas que respondem para a pessoa, que falam como se fosse uma pessoa de verdade, é uma inteligência para relacionamento. E os caras acreditam naquilo e vivem aquilo com uma intensidade que assusta, né? Porque o ser humano, ele é muito imprevisível. Esta é a característica da humanidade. Nós somos seres imprevisíveis no pensamento. Muitas vezes, algumas atitudes nossas são previsíveis. O cara sempre age dessa forma, né? Ele sempre faz isso, tal. Mas, em termos gerais, o nosso cérebro é uma ferramenta que não conseguimos mapeá-la completamente, o funcionamento subjetivo, que é o funcionamento do pensamento, né? Nós podemos dizer como é que o cérebro funciona, quais áreas são ativadas durante atividades, isso já é rastreado, já foi estudado. Só que ninguém sabe dizer o que é a consciência, o que faz a pessoa pensar em alguma coisa, ouvir uma música e ficar feliz ou triste, ver uma foto, ver uma coisa e disparar coisas diferentes no corpo. Essas reações, elas são muitas vezes previsíveis, mas não tem como garantir isso, então a previsibilidade não é total. Nos sistemas desenvolvidos, essa previsibilidade é total, porque ele foi programado para responder a questões de forma linear, né? E o aprendizado dele é diferente do aprendizado humano. Nós aprendemos numa vida, levamos muito tempo para ler livros, por conta, às vezes, de acesso, né? E mesmo quem tem acesso a tantos livros, uma inteligência artificial supera isso em horas. Hoje, uma inteligência artificial é capaz de ler milhões de livros de forma tão rápida que humanamente é impossível, não é? Mas ele está aprendendo dados, ele não está adquirindo conhecimento relacional. Ele está adquirindo dados, que são informações úteis, que serão linkadas por pontos-chave, de maneira que a inteligência artificial consegue usar isso para responder coisas, para criar coisas, né? Digo isso pelo ponto do seguinte: chegamos no ponto que eu ainda gostaria de desenvolver mais, mas para a nossa proposta aqui do canal, o ponto é que pegamos textos de autores metafísicos e colocamos para a IA criar uma apresentação, né? Um resumo. Ela pega o texto, analisa o texto e cria uma animação, um resumo, onde explica de maneira eficiente
e impressionante aquelas questões. Consegue atingir uma profundidade que parece que realmente aquela IA tem sobre ela alguma entidade. Seria como se ela conseguisse alcançar uma percepção profunda e que nós, humanos, comumente atribuímos a uma questão superior, a uma espiritualidade. E hoje é muito debatido isso. Muitos filósofos da modernidade veem que a IA está se manifestando de forma cada vez mais senciente, consciente e aparentando ser inteligente no aspecto humano. Ela está dando respostas impressionantes, coisa que muitos estudantes ou mesmo professores não conseguem alcançar ou até expor. E essa questão eu levantei porque isso me foi pensado e é um assunto atual. E eu achei importante colocar isso, discutir isso, porque a profundidade, eu questionei essa profundidade. No sentido, será que nós humanos somos tão medíocres para acreditar em matemática simples? Ou será que essa matemática simples conseguiu desenvolver de tal modo que consegue enganar, né, a nós humanos? É um questionamento sério, importante, porque eu consigo hoje, é possível hoje, eu criar uma religião baseada em conhecimentos de todas as religiões que aí estão presentes, e a IA pode pegar todas essas informações, como de fato faz, e colocar de maneira a parecer que é um ser que está falando ali. Uma entidade, uma sabedoria que possa parecer um guru. E teríamos humanos que seriam conduzidos por ela. Sem dúvida. Nós teríamos humanos que seriam conduzidos por ela. Porque não é que o humano ele é medíocre, não é isso, é que o humano, nós somos programados, nós também somos uma máquina. Nós também temos uma programação milenar, está em nosso DNA. Nossa linha de programação, esqueci o nome a palavra correta, mas tudo bem. A ideia é que nós reconhecemos padrões. O ser humano foi feito para padrões, né? Esses padrões são repetições que nós aprendemos a prestar atenção nelas, e esses padrões de repetição nos deram a continuidade da vida. Nós vivemos aqui justamente porque nós temos esse padrão de repetição, nós percebemos as coisas e nos precavemos por segurança, por sobrevivência. Nós aprendemos desde a época que vivíamos talvez em cavernas, em árvores, que era necessário ter cuidados com animais predadores. Os horários que eles saíam, a forma como eles caçavam, então nós aprendemos os padrões. E esses padrões são utilizados até hoje. Então, quando vemos alguma coisa que nos lembra algo, isso é chamado pareidolia, que é você olhar para uma nuvem e achar que tem o formato de um cachorro, de um gatinho,
né? Você olhar para uma formação de pedra e ver um rosto ali, humano, nós somos programados para isso. Então, basicamente, essa condição nossa que temos, ela se reflete também aqui na IA. Nós vemos um texto humano complexo, né, uma metafísica complexa, e aí a inteligência artificial pega esse texto, ela consegue concatenar as ideias de forma brilhante, porque ela tem à mão todas as informações sobre a metafísica e consegue desenvolver um raciocínio lógico fácil de entender em uma linguagem humana, porque ele converte, no caso dessa IA, que é o notebook do Google, ele consegue converter em uma imagem estática, numa apresentação em vídeo, com áudio, onde duas pessoas conversam sobre o tema. E dentro desse contexto sai uma apresentação extremamente clara e fácil de absorver. Então você tem a impressão de que é uma inteligência artificial, que ela está realmente falando alguma coisa profunda. Porém, não há a intencionalidade. Nós é que criamos a intencionalidade. O ser humano que vai lá e pede, analisa esse texto e cria um vídeo. E ele faz exatamente o que está sendo pedido. Ele não faz aquele texto do nada, né? Ele não é levado a fazer alguma coisa, ele não tem vontade. Mas isso estamos falando da parte científica, da parte humana, da parte espiritual. Nós sentimos algumas coisas que são alguns pontos de profundidade de análise dos textos que trazem para o humano uma percepção espiritual que muitas vezes o próprio humano não alcança essa percepção. Então é importante avaliar isso sempre, e será um tema que estará recorrente aqui. Será muito discutido, importante ser discutido isso. E este é a nossa reflexão de hoje. Ficaremos estudando, percebendo e compartilhando. Um grande abraço.